Olá, queridos, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Com alegria estamos aqui para mais uma vez juntos estudarmos as lições do primeiro trimestre da revista Palavra e Vida da nossa amada Convenção Batista Fluminense. E hoje estudaremos a lição número 4, que tem por título: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É onde Israel começa a ser formado como nação, é onde o plano de redenção do Senhor começa a entrar na prática com o chamado de Abraão. Hoje, inclusive, nós refletiremos acerca dos principais patriarcas da história de Israel, que são eles Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ver um pouco da história de vida de cada um deles, sobre a importância deles para a compreensão da história da redenção e, claro, tirarmos lições para as nossas vidas. Por isso, eu te convido agora a parar tudo e entrarmos juntos nesse estudo. Então, vamos começar a falar dele, o primeiro patriarca da palavra da Bíblia. O seu nome é Abraão, que é considerado o pai da fé. Capítulo 12 de Gênesis, os primeiros 3 versículos, diz assim: Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão, a primeira coisa que a gente considera dele é que Abraão tinha uma fé notável. Ele foi um dos homens mais importantes da história do povo de Deus. Abraão tinha uma singularidade extraordinária. Algo que me chama muita atenção em Abraão, além de todas as suas qualidades já conhecidas da palavra, ele era o pai da fé, ele foi para nós um exemplo de obediência, de perseverança. Tudo isso a gente pode atribuir a Abraão, e de fato foi realmente isso. Mas há um fato incontestável, é de que o próprio Deus tem o chamado de meu amigo. Quando a gente olha a palavra do Senhor em Isaías capítulo 41, versículo 8, eu fiquei maravilhado quando li esse texto, porque o próprio Deus, testemunhando de Abraão, o chamou de amigo. Diz assim a palavra do Senhor: porém, tu, Israel, és meu servo, Jacó, a quem eu tenho escolhido, a semente de Abraão, o meu amigo. Nós vamos encontrar essa referência em Isaías capítulo 41, versículo 8. Somente por isso já podemos ter uma pequena noção da singularidade e importância deste grande personagem da história bíblica. Claro que não temos como cobrir aqui sua longa história de vida, pois o espaço é muito curto. Mas fico eu imaginando o que levou Deus a falar por intermédio de Isaías a lembrança de Abraão, o meu amigo. Quais qualidades tinha Abraão capaz de mover o coração de Deus a ponto de chamá-lo? Ele é meu amigo. O único personagem da história a qual o Senhor assim se refere. Primeiramente, o seu nome era Abrão, que significava pai exaltado. Mais tarde, como vamos perceber, Deus alterou o seu nome para Abraão, o qual significa pai de multidões. E então, a promessa de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, passou a ter relação direta com Abraão, totalmente. Deus estava por muito tempo, desde a queda, como nós vimos na outra lição, procurando um homem que tivesse a mente e o coração para se tornar o pai e o fundador de uma família, na qual ele poderia enviar o seu filho Jesus. Conforme nós vamos observar a palavra, o Salvador, ele veio de toda a linhagem,
e esta começou por Abraão. A promessa de Gênesis, então, começou a se cumprir. Deus o separou do seu ambiente pagão, lá de Ur dos Caldeus. A palavra do Senhor vai testificar isso no livro de Atos, no seu capítulo 7, no seu versículo 2. O próprio Estevão testificando na sua explanação das Escrituras, o chamado de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor: e ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vai a uma terra que te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, após a morte de seu pai, ele o trouxe para esta terra que agora habitais. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, após a morte, trouxe para esta terra em que habitais. Então nós vamos observar que Deus lhe fez promessas. A partir do chamado de Abraão, prontamente ele atende, ele sai da sua terra, ele sai da sua parentela, e Deus lhe fez promessas, tanto pessoais como universais. Como nós lemos no capítulo 12, de 1 a 3, a primeira promessa que Deus lhe fez foi que lhe seria dada uma terra, e essa terra seria Canaã. A segunda promessa é que ele seria pai de uma grande nação, e essa nação foi Israel. E a terceira promessa foi que por meio dessa nação, todas as nações seriam abençoadas. E com efeito, nós vamos ver que Cristo, nosso Redentor prometido lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, viria de uma nação descendente de Abraão. Então você vê lá a genealogia de Jesus, conforme Mateus capítulo 1, conforme Lucas capítulo 3, desta forma, Deus chamou um homem, ou seja, Abraão, para dar início ao cumprimento de sua promessa. Por intermédio desse homem, Deus abençoou o mundo inteiro. Não resta dúvida que foi necessária por parte de Abraão muita fé, obediência e perseverança, e tudo ele assim fez. Percorreu uma jornada de 25 anos e permaneceu alinhado com Deus até que finalmente, aos 100 anos de idade, e sua esposa Sara, aos 90 anos, tiveram aquele que seria o filho da promessa, ou seja, Isaque. Passamos agora a falar de Isaque, ou seja, o filho da promessa, conforme Deus falou em Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao 3. Interessante que nasceram então dois filhos a Abraão, Ismael e Isaque. Porém, Isaque foi o escolhido como herdeiro da promessa. Nós aprendemos que Ismael foi o filho da precipitação de Sara em relação à promessa. Os irmãos lembram que por tanto tempo se passar e Sara estéril, já de idade avançada, ela entendeu que se Deus desse um filho só poderia ser por meio de outro. E aí ela deu a sua escrava Agar para Abraão. E desse relacionamento nasceu Ismael. Então, muito embora Deus não tenha desamparado a Ismael, inclusive lhe concedendo bênçãos por este ser filho de Abraão, todavia, Ismael não era o filho da aliança. Na verdade, ele era o filho da carne, o filho da precipitação. Em Isaque é que Deus cumpriria a sua promessa. Porque Deus é assim, ele cumpre a sua promessa. Se ele promete, ele vai cumprir, não importa o tempo, não importa quando. Então nós observamos o seu nascimento, o qual se deu de maneira milagrosa. O seu nome significa ele ri, ou simplesmente riso. Isso nos dá uma referência alusiva à atitude de Sara, quando Sara teve a promessa de que seria mãe. Ela riu porque ela já era avançada em idade. Ela questiona dizendo: poderia eu ser mãe já de idade avançada e sendo meu marido também, e além do mais eu estéril? Então ela riu meio que duvidando. Mas depois que o menino nasce, ela também ri, só que ri com a alegria da sua promessa. Interessante que Isaque reproduziu os mesmos passos de fé
e obediência que seu pai, Abraão, inclusive sendo um instrumento de bênção, onde Deus lhe reafirma as mesmas promessas feitas a Abraão. Quando a gente lê a palavra do Senhor no capítulo 26 de Gênesis, isso vai ficar muito claro como o Senhor reafirma essas promessas na vida de Isaac, quando a palavra do Senhor nos diz assim no versículo 24, a palavra assim nos diz: e o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, pois eu estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua semente por causa do meu servo Abraão. E ele edificou um altar ali e invocou o nome do Senhor e armou sua tenda ali, e ali os servos de Isaac cavaram um poço. Ou seja, Isaac caminhou nos mesmos passos de Abraão. Podemos observar muito simbolismo, inclusive no nascimento de Isaac. E o nascimento de Isaac, por ser um nascimento sobrenatural, um nascimento milagroso, é um tipo do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus também foi algo sobrenatural, claro, em circunstâncias diferentes. Claro que Isaac nasceu de um relacionamento com seu pai, com Sara, mas eles eram em idade avançada e Sara ainda era estéril. Então foi um milagre o nascimento de Isaac, tipificando o nascimento também de Jesus. A sua ida ao Monte Moriá para ser sacrificado e o seu resgate da morte também apontam para o sacrifício de Jesus, quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho, e Abraão, prontamente atendendo a ordem de Deus, ele leva Isaac para um monte para ser sacrificado, e no momento que ele vai ser sacrificado, os anjos bradam, né? E não faça isso. Então Abraão passa no teste da obediência, da fé, e aí Deus provê ali o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podemos observar claramente Deus conduzindo a história da redenção por meio da vida de Isaac. Por sua vez, Isaac teve também 2 filhos. Um se chamava Esaú e outro Jacó. Embora Esaú fosse o filho mais velho, porém ele foi rejeitado por não ter dado devido valor às promessas de Deus. Sendo assim, Jacó foi o escolhido como o portador da bênção. E é de Jacó que falaremos no próximo tópico. Passamos agora a falar de Jacó, o terceiro patriarca do povo de Deus. Ele é considerado um príncipe com Deus. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 23, a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá o mais novo. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre, e o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo como uma veste de pelo, e chamaram o seu nome Esaú. E depois dele veio seu irmão, e sua mão segurava no calcanhar de Esaú, e seu nome foi chamado Jacó. E Isaac era da idade de 60 anos quando ele ungeu. Pois bem, nós aprendemos muito com Jacó, porque Jacó de fato foi o verdadeiro pai do povo escolhido, pois de Jacó nasceram 12 filhos, os quais se tornaram os ancestrais das 12 tribos de Israel. Assim eles eram denominados. Portanto, ele é o verdadeiro tipo da nação. Aprendemos muito com Jacó, principalmente quanto ao caráter e experiências vividas por ele. Não foram poucas, não foram fáceis. Não houve no Antigo Testamento, dentre todos eles, quem tenha visto mais do poder do perdão e da graça de Deus do que Jacó.
O próprio significado do seu nome já diz muito sobre ele. Significa Jacó, suplantador ou um enganador. Veja, só o nome dele já deixava ele marcado, caracterizando assim o seu caráter. E aí a gente fica pensando, como Deus escolheria um homem com um caráter tão duvidoso como Jacó? Às vezes, quando nós lemos sobre a vida de Jacó, nos vezes nos espantamos, porque como Deus chama um homem com essas características tão difíceis no seu caráter? Ao mesmo tempo, nós nos confortamos, porque Deus ele capacita todo aquele que chama, e a graça de Deus é sempre muito maior. A resposta somente pode ser uma: graça, pura e simplesmente graça de Deus. Inclusive há um episódio na vida de Jacó que teve a sua vida toda transformada. Foi quando ele se viu lutando com Deus ao traspassar a Val de Jaboque. Em Gênesis capítulo 32, versículo 24, a palavra do Senhor vai falar sobre esse episódio, quando diz assim o texto: e Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. Esse homem era o anjo do Senhor. Lá no versículo 32 diz: por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje do nervo que está sobre a junta da coxa, porque ele tocou a juntura da coxa de Jacó no tendão que se encolheu. Jacó teve uma experiência que teve o seu caráter, a sua vida totalmente transformada. A partir dessa experiência, Jacó foi marcado por uma transformação, e essa transformação foi para sempre. Ele não somente teve o seu nome mudado para Israel, mas principalmente também o seu caráter foi mudado, pois de enganador passou a ser chamado de Israel, ou seja, o príncipe com Deus. Que mudança! Somente a graça de Deus pode operar mudanças tais como essa na vida do homem, de um enganador a príncipe. Aqui podemos aprender, através desta luta que Jacó travou com Deus, é um tipo de esforço necessário que precisamos ter na nossa vida cristã, especialmente em nossa vida de oração. Quanto a isso, a palavra do Senhor nos ensina em Colossenses, no seu capítulo 4, no seu versículo 12, e eu gosto muito desse texto porque ele casa com a responsabilidade que nós precisamos ter na nossa vida. Colossenses 4,12 vai nos ensinar assim: Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, vos saúda sempre trabalhando ardentemente por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e completos em toda a vontade de Deus. Veja como a oração é importante, como nós devemos fazer da luta que Jacó teve com Deus, tipificando assim a nossa vida de oração com o Senhor, batalhar, perseverar, lutar em oração para alcançarmos as promessas e, sobretudo, a transformação da nossa vida. Aprendemos que Deus não ama as nossas falhas e pecados, porém, Ele nos ama e nos oferece pela sua graça uma oportunidade de abandonarmos os erros do passado e sermos vitoriosos em sua presença. Glórias a Deus. Aleluia.